Quero cumprimentar todos os colegas presentes, os mantenedores, diretores, professores. É importante destacar aqui a preocupação de Vossa Excelência e sua equipe com o princípio do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa nos processos que estão sendo realizados. Então eu queria parabenizar o senhor e toda a sua equipe por essas preocupações a esses princípios republicanos. Algumas questões dignas de elogios, algumas atitudes já realizadas pelas séries depois da sua gestão, que não poderíamos deixar de enfatizar aqui, como a devolução das vagas cortadas nas medidas cautelares pela gestão anterior. Muitos mantenedores foram prejudicados com essas medidas cautelares e a gente já viu no Diário Oficial agora Vossa Excelência devolvendo. Liberação de diversas portarias de processo de autorização, de reconhecimento, a gente tem visto agora em abundância no Diário Oficial. Questão dos endereços, por exemplo, que foi resolvido agora também, como foi dito. Mas a gente também tem algumas preocupações, que eu acho que é preocupação comum de todos os mantenedores. E eu vou citar aqui, en passant, para que o senhor possa refletir sobre elas, embora já esteja algumas delas em andamento, para que seja dada a resposta às instituições de ensino, principalmente aquelas pequenas, que são as mais prejudicadas, aquelas que não têm autonomia. A paralisação dos processos de EAD, que já vem há muitos anos, processos tramitando lá e não anda, né? Mais de 4, 5 anos, eu acho que o Brasil precisa da expansão e precisa do ensino à distância. Uma questão que saiu à portaria agora, um aumento de vagas com teto limite de 250 vagas, eu acho muito pouco para as instituições sem autonomia. Geralmente, quando se pede um curso, já se pede com ou 200 ou 240 vagas. 2 turmas do primeiro semestre de 60 e 2 turmas no segundo semestre de 60. Então, se consegue 240, você, para pedir aumento de vagas, só para 250 vagas, então é um teto muito pequeno. Eu acho que isso merece reflexão, né, principalmente naquele centro onde existe demanda. Eu acho que o limite é muito pouco. Sem contar com a questão da autonomia universitária, né? Quem tem autonomia universitária, tudo bem, mas quem não tem em relação a... mesmo quem tem em relação àqueles 4 cursos que não, como direito, medicina, psicologia e odontologia, né? É de mister que seja feita a revisão da portaria 40 com a máxima urgência, porque tem alguns pontos prejudiciais à expansão, sempre com qualidade, do ensino superior. Devemos registrar aqui também a questão da punição das IEs com base no IGC e CPC. Inclusive já existe decisão judicial, que não era interessante isso, mas existe, dizendo que não pode haver a punição antes da comissão de avaliação, né? Deveria ser com base na CI e no CC. Então a gente coloca essa reflexão para Vossa Excelência. Questão também da modificação dos instrumentos de avaliação, que nós defendemos considerar as diferentes categorias de faculdades, centros universitários, universidades, e dentro dessas categorias também tem que ser diferenciado as regiões, os locais. Uma faculdade lá de Cabrobó não pode ser tratada como uma faculdade lá de Recife, porque lá não tem doutores, por exemplo, lá em Cabrobó, lá no sertão de Pernambuco, que agora está uma seca danada. Questão do ENAD, é importantíssimo comprometer o aluno, porque do jeito que está, quem se prejudica são as instituições. O aluno vai se quiser, né? Então isso tem que ser refletido. A questão dos pesos dos doutores. Existem cursos que nem doutores têm, ciências contábeis, por exemplo, é uma raridade um doutor. Então como é que pode ser tratado da mesma forma, dando peso na questão do IGC, na questão do CPC? E por fim a questão do INSAIS. Eu sempre disse ao senhor, doutor Jorge, que a ideia é maravilhosa. Eu acho que nós carecemos
de uma instituição que venha para melhorar, para implementar celeridade ao sistema de educação superior, mas tem algumas preocupações, como a questão da multa, das taxas, das penalidades, que já estamos avançando com as reuniões que nós temos feito com o Fórum, bastante, mas eu acho que precisa avançar mais. E eu queria aqui destacar duas questões aqui sobre as penalidades. Por exemplo, o artigo 37, inciso 7º e 8º, que traz como penalidade administrativa a questão da suspensão dos dirigentes e também o 8º, inabilitação dos dirigentes. Ora, eu como jurista, que fui, né, não sou mais, agora eu sou mais educador que jurista, apesar de ser doutor em Direito, eu acho que esse artigo, mas o senhor também o senhor é um grande jurista, os seus assessores também, eu estou vendo aqui dois que são juristas também. Eu acho que esse artigo, ele fere frontalmente o princípio constitucional da livre iniciativa. Como é que pode haver a suspensão de um dono de uma instituição, uma limitada ou um SA, quando existe o princípio constitucional da livre iniciativa? Então eu acho que isso é uma questão que merece reflexão. Uma outra questão também é o artigo 3º, parágrafo 2º, que trata do credenciamento, que exige as certidões. Eu acho importante as certidões da Justiça Estadual, melhor, da Fazenda, da regularidade fiscal, mas em relação à Justiça do Trabalho, esse item merece reflexão. Qual é a instituição que não tem uma reclamação trabalhista? Então isso merece reflexão com profundidade, porque todas as instituições têm reclamações trabalhistas. Como é que vai pegar uma certidão na Justiça do Trabalho? Todas as instituições têm reclamação trabalhista. Hoje basta olhar com cara feia para o empregado, ele já vai pedir danos morais, danos materiais, uma série de pleitos. Então eu acho que essa questão também tem que ser analisado com mais profundidade. E por fim, além da ouvidoria, eu acho importantíssimo termos dentro do INSAIS um órgão recursal. Não podemos deixar apenas para o CNE. O CNE é um órgão de Estado. Então a gente tem que ter lá dentro, isso é um pleito que eu faço em nome das instituições isoladas, que no INSAIS tenha um órgão recursal, um colégio recursal, para que das penalidades, das medidas, seja apresentado recurso para o próprio INSAIS. Seria o 2º grau e depois de uma decisão desfavorável, aí sim, aí recorreria para o órgão de Estado, que seria o Conselho Nacional de Educação. Então eu queria que o senhor refletisse sobre isso, porque eu acho que é importantíssimo.